Seguindo o nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro, nós vamos avançar aqui no que Pedro está tratando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. E Pedro vai combatendo os ensinos dos falsos mestres, daqueles falsos profetas que atacavam a igreja. Pedro, na sequência do assunto, Pedro vai falar agora, quando ele afirmou já sobre a realidade da segunda vinda, ele vai falar sobre uma aparente demora da volta do Senhor Jesus. Aparente demora que muitos zombavam, os escarnecedores, eles zombavam da promessa da segunda vinda de Cristo. E eles levantavam alguns argumentos, como o argumento do tempo. Eles diziam que desde que o mundo é mundo, nada mudou. Obviamente, eles estavam errados, em relação a isso. Mas essa mesma pergunta pode surgir às vezes na cabeça de alguns crentes. Alguns cristãos podem perguntar: por que Jesus está demorando tanto em vir? Alguém pode usar até o argumento que se o próprio apóstolo Paulo já aguardava a volta de Jesus para os seus dias, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, por que depois de 2000 anos Cristo ainda não voltou? Essa pergunta ela pode surgir e Pedro nos ajuda a entender essa questão aqui, esclarecendo alguns pontos importantes para a nossa reflexão. O porquê Jesus não voltou. Nós precisamos entender que ele não voltou ainda e olhar o tempo na perspectiva de Deus. O versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Lembremos, meus amados irmãos, que Deus não vê o tempo como nós vemos. Eu e você, nós somos seres humanos mortais. Mas Deus, e somente Deus, é eterno. Para Deus não existe passado e nem futuro. Ele vê as coisas no seu eterno agora, poderia dizer assim. Por quê? Porque Deus está no passado e no futuro ao mesmo tempo. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, como diz Salmo 90, versículo 4. Assim, Pedro está dizendo que os escarnecedores, eles estavam ignorando os feitos de Deus, a natureza de Deus. Entendamos e vamos lembrar sempre, o nosso Deus é eterno. Nosso Deus não tem começo e não tem fim. Ele habita na eternidade. Como disse o profeta, é o Pai da eternidade. Mas apesar de Deus agir no tempo, ele não está preso e nem limitado ao tempo. Maravilha saber desta realidade. Teve um escritor que diz que quando Pedro evita especular sobre quando virá o fim, o apóstolo Pedro está fazendo isso por conhecer a palavra de Jesus sobre o assunto, onde ele diz em Mateus 24 e 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Por isso Pedro evita falar de quando será, mas algo é real, ele vai voltar. Pedro sabe que Deus vê o tempo na perspectiva da eternidade e que o homem, eu e você, nós somos condicionados pelo tempo cósmico. Nós não somos capazes de compreender a eternidade na sua plenitude. Mas precisamos entender que Deus sabe, Deus trabalha, Ele vive, anda na perspectiva da eternidade. Agindo dessa forma, nós vamos entender que Deus nem está atrasado, nem está adiantado. Deus opera e age no tempo certo, em todas as áreas, inclusive no tempo da segunda vinda de Cristo. O que nós precisamos fazer é aguardar e entender que Deus não está preso ao nosso limite de tempo. Pedro segue dizendo as razões por que uma aparente demora de Cristo Jesus, porque parece que Jesus está demorando, mas o propósito está embutido também no texto aqui de 2 Pedro.
No capítulo 3, versículo 9, ele fala, a propósito dessa aparente demora, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Os escarnecedores, eles não compreendem a natureza eterna de Deus, não compreendem a sua misericórdia. Meus amados, Deus adia a segunda vinda de Cristo, o dia do julgamento, porque Ele deseja dar aos pecadores perdidos a oportunidade de serem salvos. A demora da segunda vinda de Cristo está relacionada à longanimidade de Deus. Cada dia que passa representa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de arrependimento. Na verdade, olhando a palavra de Deus, nós vemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio, como diz Ezequiel 33:11. Ele deseja que todos os homens sejam salvos, 1 Timóteo 2:4. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como os lemos aqui no versículo 9. O Senhor não está falando que todos vão ser salvos e Ele está esperando até que todos sejam salvos. Nós sabemos que a salvação é daquele que crê. A salvação é daquele que reconhece o seu estado, confessa os seus pecados e recebe o Senhor como Salvador. Mas nós precisamos entender um fato. O Senhor é longânimo e Ele espera, Ele está esperando, Ele está dando oportunidade. E a minha oração, o meu desejo é que você entenda isso, que você creia, que você esteja preparado para quando esse momento chegar, você possa subir com o Senhor, para estar com Ele para todo sempre nos céus. Não brinque com o tempo, não brinque com as oportunidades. E se você já tem Cristo como seu Salvador, se você já está andando com Ele, esteja de sobreaviso, viva de forma santa, obediente, andando nos caminhos do Senhor. Porque nós sabemos que a qualquer momento Ele virá. Não veio ainda, não está atrasado, Ele está simplesmente no seu tempo e agindo dentro da sua misericórdia divina, sua misericórdia que Ele tem para com todos. Deus quer que todos se salvem, mas a decisão é pessoal. Que nós todos possamos estar preparados, aguardando aquele momento glorioso da volta do nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos estar atentos e esperando no tempo do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.